Olá, sejam novamente bem-vindos à nossa aula de matemática. Os dias vão passando, as nossas aulas vão passando, a expectativa de fazer a prova do Enem vai chegando, né, pessoal? Falta pouco tempo. É importante nós acertarmos os nossos ponteiros aí, os minutos finais, não é? Daqui uns dias vocês farão a prova e tenho certeza que farão uma excelente prova, é o que eu desejo para vocês, certo? Enquanto a prova não vem, nós vamos trabalhar mais um pouco para nos preparar um pouquinho melhor. Vamos lá então? Vamos às nossas questões? Questão número 1 diz o seguinte: na construção civil, é comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para o revestimento de pisos e paredes. Entretanto, não são todas as combinações que se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustram as figuras a seguir. Então vamos dar uma olhada aí. Nós sabemos que é comum nós utilizarmos polígonos para pavimentar, né? Para pavimentar uma superfície plana. E aí nós vamos jogar com alguns polígonos, não é? Não são todos os polígonos que se adequam a esse serviço, que se prestam a esse serviço, ou que nós podemos combinar sem que hajam falhas, espaçamentos ou superposições, um que assim, invade o espaço do outro. É isso que ele está dizendo. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de uma figura onde os ladrilhos retangulares pavimentaram o plano e estão assim alinhados, não é? Não há superposições, também não há falhas ou espaçamentos. Agora, nessa figura número 2 aqui, são heptágonos, não é? São polígonos regulares de 7 lados. Eles não pavimentaram perfeitamente. Por quê? Porque houveram ali algumas superposições. Um polígono invadiu o espaço do outro. Então, a gente pode ter uma ideia de que pavimentar uma superfície plana apenas com heptágonos não é possível. Estou visualizando ali que eu vou precisar cortar um pedaço do polígono para que isso seja possível, né? Do azulejo para que isso seja possível, e aí já não vai dar mais aquele aspecto simétrico, interessante ao nosso piso, ok? A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas de seus ângulos internos. Bom, então nós temos aqui uma tabela, nós temos na primeira coluna os nomes dos polígonos, temos na segunda coluna a figura que os representa e temos na terceira coluna o ângulo interno destes polígonos, ali a medida de cada ângulo interno. Então, por exemplo, o triângulo, né, o polígono regular ali, com 3 lados, e cujo triângulo possui a medida de um ângulo interno, ou seja, cada um dos ângulos internos dele mede 60 graus. Certo? Então, o ângulo A mede 60, ângulo B mede 60, ângulo C mede 60. O quadrado, cada ângulo do quadrado mede 90 graus. O pentágono não é uma figura de 5 lados, um polígono regular de 5 lados, possui cada ângulo interno medindo 108 graus. O hexágono ou hexágono, como queiram, uma figura regular de 6 lados, onde cada ângulo interno mede 120 graus. O octógono, que é uma figura de 8 lados, cada ângulo interno mede 135 graus. E o eneágono, uma figura de 9 lados, eneágono, 9 ângulos ou 9 lados, onde cada ângulo interno mede 140 graus. Bom, se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de 2 tipos diferentes de ladrilhos, apenas 2, entre os polígonos da tabela, sendo um deles o octogonal, ou seja, o octógono, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de e aí nós temos algumas alternativas ali. A forma de um triângulo, de um quadrado, de um pentágono, de um hexágono ou de um eneágono, ok? Agora vamos dar uma sintetizada no problema aqui. O que nós queremos fazer? Nós vamos escolher 2 polígonos para pavimentar a nossa superfície. Um já foi escolhido, na verdade, que é o octógono, que é um polígono regular de 8 lados. Eu quero saber o seguinte, para que não haja falhas e nem superposições, qual é o outro polígono que eu posso escolher dentro daqueles polígonos que estão listados ali na nossa tabela, para que eu possa pavimentar o piso e não tenha superposição e nem falha. Bom,
Eu vou relembrá-los de uma coisa que vocês viram lá pelo 8º ano, mais ou menos, que são a soma dos ângulos internos de um polígono e o ângulo, a medida do ângulo interno de um polígono. Então, vamos até o quadro para fazer algumas, assim, vamos dizer, para viver a nossa memória, né? Para recordar algumas coisas. Primeiramente, a soma dos ângulos internos é a soma de todos os ângulos contidos em um polígono internamente, certo? E então, nós determinamos essa soma por SI, soma interna, soma dos ângulos internos. Esse SI é determinado por N, que é o número de lados de um polígono, menos 2 vezes 180 graus. Vocês devem lembrar que nós podemos dividir um polígono em alguns triângulos, não é que a medida dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, por isso nós multiplicamos por 180, ok? Esta é a fórmula da soma dos ângulos internos, quando eu somo todos eles. O que eu quero, na verdade, é um ângulo, quanto mede um ângulo interno. Então, eu vou lembrá-los alguma coisa aqui, por exemplo, eu falei agora há pouco, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Por quê? Porque se nós formos calcular a soma dos ângulos de um triângulo que tem 3 lados, o N é o número de lados, menos 2 vezes 180 graus, ou seja, 3 menos 2 é 1, 1 vezes 180, 180 graus. Esta é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se nós fizéssemos isso com, por exemplo, o pentágono, que é um polígono regular de 5 lados, que possui n igual a 5, menos 2, vão ser 3, não é? 3 vezes 180. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8, 24 e vão 2, 3 vezes 1, 3 mais 2 que foram lá, 5. 540 graus, certo? E assim nós podemos fazer com os demais polígonos, determinar a soma das medidas dos ângulos internos. Ocorre que eu quero a medida de um destes ângulos. Então é simples, nós vamos pegar o total, a soma total, e vamos dividir pela quantidade de ângulos que possui este polígono, certo? Por exemplo, se o meu triângulo que tem soma total 180, vamos lá buscar o AI dele, o ângulo interno vai ser o quê? O SI, a soma de todos os ângulos, dividido pelo número de lados. Ou seja, eu peguei o triângulo, ó, 180 graus, dividido por 3, 18 por 3 são 6, 0 dividido por 3 é 0, não é? Então, 60 graus, um ângulo interno do triângulo mede 60 graus, ok? Bom, ocorre que nós pegamos ali um octógono, uma figura, um polígono regular de 8 lados. Então, o meu N é 8. Calcular o meu SI significa o seguinte, significa que eu tenho 8 menos 2 vezes 180. Bom, 8 menos 2 são 6, concordam comigo? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48 e vão 4. 6 vezes 1, 6 com mais 4, 10. Olha só, 10.080 graus é a soma dos ângulos internos de um octógono. Bom, mas eu quero o AI, ou seja, eu vou dividir esses 10.080, que é a soma de todos eles, por 8, certo aí? E agora, 10 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 8 é 8, 10 menos 8 são 2. 28 dividido por 8 é 3, 3 vezes 8, 24, 28 menos 24 sobram 4. 4 e 0, 40 dividido por 8 são 5. Então, um octógono possui 135 graus, como a medida de um ângulo deles é 135 graus. Vejam o seguinte, para que não hajam sobreposições, para que não hajam falhas, ao redor de um vértice comum desses polígonos que serão pavimentados, eu tenho que fechar 360 graus, certo? Somando aqui os vértices deles, tenho que fechar
360 graus. Eu escolhi, ou melhor, o problema escolheu um octógono. Então, eu já tenho ao redor desse vértice 135 graus, que é a soma do ângulo interno dele. Aliás, a soma do ângulo interno não, o ângulo interno dele. 135 graus. Bom, eu vou pavimentar com octógonos e com outro polígono. Eu vou ter um outro octógono, então eu vou ter mais 135 graus. E agora, 135 graus mais 135 graus são 270 graus. Eu preciso ter ao redor de um vértice comum 360 graus, ou seja, de 270 para 360, eu tenho 90 graus. Qual dos polígonos listados naquela nossa tabela oferece a medida do ângulo interno como 90 graus? Lembraram aí? O quadrado, tenho certeza que vocês lembraram. O quadrado é um quadrilátero com os 4 lados regulares, os 4 lados de mesma medida e os 4 ângulos congruentes, ou seja, os 4 ângulos com 90 graus. Um deles eu vou colocar aqui, ó. Um deles vai fazer parceria com o meu octógono e vai fechar os 360 graus que eu preciso, ok? Preciso fechar 360 graus, já tenho um octógono, obviamente eu terei mais de um octógono nessa figura que eu vou construir, não é? Então eu tenho 135 graus mais 135 graus e sobram aí 90 graus. Qual dos polígonos da minha lista que oferece um ângulo interno de 90 graus? Apenas o quadrado, portanto a nossa resposta correta aqui é a letra B, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, se nós analisarmos, eu mostrei para vocês duas figuras. Uma das figuras mostrava uma superposição, uma sobreposição, não é? Dá uma olhadinha nela aí. Essa figura, ela é formada por heptágonos, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho 7 lados. Se eu for calcular os ângulos internos de um heptágono, eu tenho 7 menos 2, 5. 5 vezes 180, 900 graus. A soma dos ângulos internos de um heptágono são 900 graus. Dividido por 7, cada ângulo interno do heptágono vale aproximadamente 128,5 graus, certo? 128 graus e meio. Bom, para que eu possa, ao redor de um vértice comum, colocar estes heptágonos formando 360 graus, eu infelizmente não consigo. Porque se eu colocar 2, eu terei 128,5 vezes 2, dá 257. Se eu colocar um terceiro, 128,5, vai a 385, ou seja, excede os 360 graus que eu preciso. Passam 25 graus. É por isso que existe essa superposição, essa sobreposição que vocês estão enxergando aí no vídeo. Por isso que o heptágono, ele não se adequa a esse tipo de serviço, não da forma que ele está colocado aqui. Certo aí, pessoal? Compreenderam? É interessante analisar porque nós vamos fazer assim uma retomada, não é? Dos conteúdos lá do 8º ano, quando nós trabalhamos com geometria plana, ok? Vamos então para o nosso problema de número 2. Vejamos. Os níveis de energia, aliás, os níveis de irradiância ultravioleta efetiva, que é chamado de IUV, nível de irradiância ultravioleta efetiva, indicam o risco de exposição ao sol para pessoas de pele do tipo 2, que são pessoas que possuem a pele com uma pigmentação clara. O tempo de exposição segura, que é chamado de TES, tempo de exposição segura, corresponde ao tempo de exposição aos raios solares sem que ocorram queimaduras na pele, certo? A tabela mostra a correlação entre os riscos de exposição IUV e TES. Então, dá uma olhadinha ali, nós temos alguns riscos de exposição. Baixo, médio, alto e extremo. Nós temos ali o IUV, que é a irradiação ultravioleta efetiva, né? Esse IUV, quando ela vai de 0 até 2,
ela é considerada baixa. Quando ela vai de 3 a 5, ela é considerada média. Quando vai de 6 a 8 é considerada alta e acima de 8 é considerada extrema. E nós temos ali o TES, que é o tempo de exposição seguro, não é? Que nós podemos ficar expostos de forma segura. Para uma irradiação de 0 a 2, no máximo 60 minutos, porque o TES é dado em minutos. Para uma irradiação de 3 a 5, no máximo ali entre meia hora e 1 hora. Tem que cuidar aquele intervalo ali que vai de meia hora a 1 hora. Se for considerada alta, que é de 6 a 8, de 20 a 30 minutos. Mas se ela for extrema, que é acima de 8, no máximo 20 minutos, certo? Bom, uma das maneiras de se proteger contra queimaduras provocadas pela radiação ultravioleta é o uso de cremes protetores solares, cujo fator de proteção solar, o FPS, é calculado da seguinte maneira. O fator de proteção solar, FPS, é dado pela divisão, pelo quociente do TPP, que é o tempo de exposição mínima para a produção de vermelhidão na pele protegida, dado em minutos também, dividido pelo TPD, que é o tempo de exposição mínima para a produção de vermelhidão na pele desprotegida em minutos. Bom, o fator de proteção solar mínimo que uma pessoa de pele do tipo 2 necessita para evitar queimaduras ao se expor ao sol, considerando o TPP, o tempo de proteção, aliás, o tempo de permanência numa pele protegida, no intervalo ali das 12 às 14 horas, ou seja, um intervalo de 2 horas, num dia em que a irradiância efetiva é maior do que 8, de acordo com os dados fornecidos aí olha lá, o meu fator de proteção solar deve ser 5, 6, 8, 10 ou 20. Eu vou retornar com vocês na tabela para que vocês observem o seguinte, o tempo máximo de proteção segura para um nível acima de 8 é de, no máximo, 20 minutos. E vejam que ele está colocando um TPP de 2 horas, porque ele está fazendo um intervalo, está dando aí um intervalo de 2 horas. Então, o fator de proteção solar, o meu fator de proteção solar, que é dado pelo TPP, o tempo de pele protegida, pelo tempo da pele desprotegida, vai ser o seguinte, nós temos aqui a pele protegida num intervalo ali de 2 horas, não é? Que é do meio-dia às 14 horas, ou seja, eu tenho 2 horas, o que equivale a dizer que eu tenho em minutos 120 minutos, não é? Bom, 120 minutos, o tempo de pele desprotegida numa irradiância acima de 8 é no máximo 20 minutos, o que equivale a preciso de um fator de proteção solar igual a 6. Simples, né? Mais complicado entender a organização do problema do que resolver o cálculo. Eu preciso de um fator de proteção solar de 6, portanto, a minha resposta correta é a letra B. Certo aí, pessoal? Nós temos que ler, às vezes ler 2, 3 vezes para compreender o que o problema está nos pedindo, nos perguntando, não é? Para que nós possamos responder corretamente, porque o cálculo em si é um cálculo simples, fácil de fazer. Vamos ao terceiro problema. O terceiro problema diz o seguinte: um estudo realizado com 100 indivíduos que abastecem seu carro uma vez por semana em um dos postos X, Y ou Z mostrou que 45 dessas pessoas preferem X a Y, o posto X ao posto Y, e preferem Y a Z. 25 preferem Y a Z e Z a X. E 30 preferem Z a Y e Y a Z, certo? Se um dos postos encerrar as suas atividades, ou seja, se um desses 3 postos parar, fechar, não é? E os 100 consumidores continuarem se orientando pelas preferências descritas, é possível afirmar que a liderança de preferência nunca pertencerá a X, a Y, a Z, a X ou Y
ou a Y ou Z. Então vamos entender aí o nosso problema, a nossa questão, não é? E nós temos, eu vou deixar para vocês aqui, em um dos monitores, a tabela, para que vocês possam ir comparando, e no outro eu vou fazendo no quadro, eu vou mostrando para vocês como é que nós vamos desenvolvendo essa questão, certo? Eu vou pegar aqui para orientar para que eu também possa ler o que está pedindo e nós vamos resolver aqui. Ele diz o seguinte, imaginemos que um desses postos feche, certo? Então eu vou imaginar que o posto X fecha, eu vou colocar uma setinha para baixo, assim, tipo, ó, decaiu, fechou, certo? Essa aqui é a nossa legenda, para nós sabermos que o posto X fechou as portas, ele não está mais trabalhando, ou seja, ele encerrou as suas atividades, tá? Essa aqui é uma marcação nossa, combinado meu e de vocês, ok? Bom, lá no nosso quadro diz o seguinte, 45 preferem X a Y e Y a Z. Imaginemos o seguinte, se Y fechar as portas, eu vou ter 45 que vão preferir Y a Z. Então, 45 vão preferir Y a Z. Concorda aí? Porque eles preferem X a Y e Y a Z. Se eu não tiver o X, eu não vou fazer a primeira comparação, vou fazer a segunda. 45 preferem Y a Z. Bom, abaixo eu tenho 25 que preferem Y a Z. Ó, é a mesma coisa, então vou colocar aqui, ó, mais 25 que preferem Y a Z. A segunda comparação é Z a X. Bom, Z a X eu não tenho porque X encerrou as atividades. E eu tenho ali também 30 que preferem Z a Y. Então, eu tenho 30 que preferem Z a Y, certo? Então, se X encerrar as suas atividades, nós teremos aqui 45 com 25, 70. 70 que preferem Y a Z e 30 que preferem Z a Y. Então, aqui poderia dizer que o 70 aqui ele está bem colocado, não é? O Y a Z aqui está bem colocado. Bom, digamos que, olha lá a nossa flechinha, nosso combinado aqui, quem vai fechar as portas será X e Y agora. O Y vai encerrar suas atividades, ok? Vamos ver como é que fica a situação. Olha lá, nós temos assim, 45 preferem X a Y e Y a Z. Bom, se eu não tiver ali o Y, eu posso dizer que 45 preferem X a Z. Então, eu tenho 45 que preferem X a Z. Abaixo eu tenho 25 que preferem Y a Z, mas o Y fechou, então eu não tenho essa primeira comparação. E preferem Z a X, então eu tenho aqui 25 que preferem Z a X. Ao invés de X a Z, preferem o Z ao X. E tenho 30 que preferem Z a Y, mas o Y fechou as portas, então preferem de Y a Z, preferem de Z a X. Z a X está aqui, ó. Então aqui eu tenho mais 30 que preferem de Z a X, certo? Ou seja, eu tenho 30 com 25, eu tenho 50 que preferem de Z a X. Também está bem colocado aqui o Z, né? Prefere o Z a X. Por último, se quem fechar as portas for o posto Z, eu terei aí 45 que preferem de X a Y e Y a Z. O Z fechou, então eu tenho 45 que preferem de X a Y. Abaixo eu tenho 25 que preferem de Y a Z, mas o Z fechou. Preferiam de Z a X, mas o Z fechou. Então eu tenho 25 que preferem de Y a X. Vou colocar aqui 25 que preferem de Y a X. E tenho 30 que preferem de Z a Y, o Z fechou, essa comparação não existe. Tenho de Y a Z, 30 que preferem de Y a Z, então é aqui, ó. Mais 30 que preferem de Y a Z. Ou seja, eu terei aqui
55 também que preferem de Y a Z. Pois bem, pessoal, eu posso ver o seguinte, ó. Eu tenho 70 que prefere Y a Z, eu tenho 55 que prefere Z a X, eu tenho 55 que prefere Y a Z. Eu não sei se vocês constataram, mas eu já constatei que o X não entrou em nenhuma aí, né? O pessoal do X, ele deve ser um pessoal muito ruim de atendimento ou muito ruim de preço, porque ninguém escolheu o X, ou seja, a pergunta que é possível afirmar que a liderança de preferência nunca pertencerá a X. Ou seja, pessoal, a nossa resposta correta é a letra A. Vejam que se trata de um problema de pura lógica, não é? Se X prefere X a Y, Y a Z, então prefere X a Z, não é isso? E mais outros raciocínios que nós utilizamos. De qualquer forma, eu concluo aqui dizendo que esse pessoal do posto X é muito ruim de serviço, não é? Porque ninguém prefere ele em momento algum. Mas eu também acredito que vocês não são ruins de serviço, não. Vocês são bons de serviço, estão estudando, estão se preparando e é isso que nós esperamos, ok? Bom, para ajudar nessa preparação, revejam as nossas aulas. Aonde? No nosso site www.acerteosponteiros.com.br. E eu vou ficando por aqui com mais essa aula, aguardo vocês na próxima. Nossa caminhada está chegando ao final e nós vamos afinadinhos e acertando nossos ponteiros, ok? Tchau e até a próxima!